se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Aproveitar a oportunidade, o ensejo, que os irmãos estão de pé. E os que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, eu quero compartilhar com os amados uma palavra que está na Bíblia, que Deus colocou no meu coração. Outro sim, também aproveitando nesse altar para agradecer o convite, pela misericórdia do Senhor, e a oportunidade de estar aqui nesse altar, para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Obrigado pelo carinho dos irmãos. Eu acho que, eu não lembro de ter vindo aqui, eu acho que é a primeira vez, né? Primeira vez aqui, mas eu agradeço aos irmãos. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza de que, mais uma vez, o Senhor vai honrar a nossa fé e não vai despedir ninguém de mãos vazias, mas Ele há de nos fortalecer e nos dar graça. São 3 cultos primordiais que eu não abro mão. Um dos cultos que eu não abro mão é culto de oração. Eu gosto de orar, irmãos, porque orar é falar com Deus. Não é fácil, porque orar é batalha espiritual, mas eu gosto de estar, sempre que posso, no círculo da oração da minha igreja, orando. Eu gosto de estar com as irmãs, porque as anciãs oram bastante. E a gente às vezes não tem força de orar, mas perto delas a gente aumenta a fé, né? A gente aumenta a fé. E se não tem palavra, a gente geme, né, irmãos? E Deus dá vitória. E o Espírito Santo ajuda a gente. Outro culto é o culto da palavra, de ensinamento. Eu gosto de culto de ensinamento, irmão. Eu chamo do culto do jiló. Eu gosto de comer jiló. Tem gente que não gosta. Mas dizem os mais antigos e os mais experientes que remédio ruim que cura doença brava. Quem já tomou bezetacil aqui? É ruim, mas é bom. Quem já tomou dipirona? É ruim, mas é bom. Porque arranca, parece que toma as gotas de dipirona, parece que arranca, né? Na hora a dor, né? Amortece. É ruim, mas é bom. Então, oração é assim. A palavra também. Ela nos confronta. Parece, às vezes, amarga, mas é boa. O fim dela é boa. Não é verdade? E outro culto, que é um dos maiores e melhores cultos, que eu não gosto de perder, que é o culto de Santa Ceia. A ceia do Senhor. Por quê? Porque é a misericórdia do Senhor agindo em nós, nos mostrando que nós somos falhos, que nós somos pecadores, porém remidos pelo sangue de Jesus. Não é porque estamos na presença do Senhor que não vamos mais pecar, mas a gente pode até cair em transgressão, mas nós temos um Deus que nos perdoa. E ainda bem que Jesus não é o homem, porque o homem joga fora. Jesus é o Deus da segunda chance. E essa noite Ele está nos dando uma segunda chance de melhorarmos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se não tem a Bíblia, mas tem um aplicativo no seu celular, abre aí. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 33. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso de número 33. Eu vou ler na minha tradução, diz assim, Mateus 27, verso 33. E ele, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre ela, para que pudessem cumprir o que estava escrito no profeta. Eles repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Amém? Feche a sua Bíblia, por gentileza. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado e olhe para ele, para ela, diga assim para ele, diga assim para ela: quanto maior o teu sacrifício, maior vai ser o seu milagre. Pode se assentar, queridos.
Queridos e amados irmãos, como é culto de ceia, eu orei ao Senhor e o Espírito Santo falou ao meu coração para que eu trouxesse esta noite uma palavra cristocêntrica, ou seja, trazendo a lembrança, trazendo a memória desse momento primordial que nós estamos unidos e reunidos neste lugar que foi separado por Deus para nós nos reunirmos para adorar Ele na beleza da sua santidade. E ninguém está aqui por vontade humana e nem por vontade própria. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Todos os que estão aqui porque tiveram de Deus um chamado de pura graça, de pura misericórdia. Porque no linguajar aí fora, não era para você estar mais sobre a face dessa terra. No linguajar aí fora, para muitos, como eu e você, nós já estamos fazendo hora extra. Porque muitos dos que estão ministrando aqui nesse culto de ceia estavam marcados na caderneta do diabo o dia, a hora e o lugar aonde ele ia nos matar e lançar nossa alma no inferno, que é a separação da pior morte, que é a morte não física, mas a morte eterna, separação entre Deus e o homem e Deus. Mas Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, vai dizer que a célula que nos era contrária, Jesus rasgou ela e cravou-a lá na cruz do Calvário. E toda a dívida que nós tínhamos com o inferno foi paga na cruz, com juros e correção monetária. E esta noite, Paulo diz que nós podemos, sim, entrar não só no lugar do átrio e nem do santo, mas com ousadia, pastores, no santo dos santos, porque nós não devemos mais nada para o inferno, nós não devemos mais nada para o diabo, porque Jesus, quando ele se entregou na cruz do Calvário, porque esta é a verdade, isso é força de expressão quando a gente fala Jesus morreu, quando na verdade a Bíblia diz que ele estava lá na cruz, e ele dando seu último suspiro, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele estava dizendo: o diabo não venceu, os demônios não venceram, o diabo não venceu, o inferno perdeu, porque ninguém me mata, eu estou me entregando. Entregando-se por quê? Por aquilo que está escrito em João, o Evangelho, capítulo 3, verso 16. João usa a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10:10 diz que o diabo veio senão matar, roubar e destruir. Mas, vírgula, eu, Jesus, vim para te dar vida e vida em abundância. Então, esta noite, eu quero alçar a minha voz e encher o meu pulmão de ar, e com toda a autoridade que é me dada no nome de Jesus, como ministro do Senhor e anjo de Deus nesse altar, eu quero profetizar sobre a nossa vida aqui esta noite, que você tem total liberdade de glorificar, de exaltar ao nome daquele que vive e reina para todo sempre,
daquele que está sentado no mais alto, eterno e sublime trono. Em Isaías diz que os seres chamados serafins, eles têm 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem os rostos, e com 2 eles voam e cantam um cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Pegue com licença aí na mão do seu irmão, do seu lado, da sua irmã, e diga para ele: você tem liberdade para adorar. Se você trouxe o glória, dê glória. Se você trouxe aleluia, dê aleluia. Porque você está vivo, você está respirando. E enquanto há vida, há esperança. Oh glória! E eu quero sim falar de Cristo e da cruz que Ele carregou por nós. E a cruz, ela tem os seus significados, as suas simbologias, que trazem a nós referência daquilo que de tão grande Jesus veio nesta terra fazer por nós e através de nós. A cruz foi criada pelos romanos. E por que ela foi criada? Ela foi criada como um instrumento de flagelo, que só ia para ela a cruz. Quem fosse um dos piores bandidos, quem fosse matador, roubador, quem fosse ruim, era julgado, condenado à morte, e a morte de cruz. Então quem passava e via alguém pendurado no madeiro, era um sinal de amaldiçoado, uma pessoa que não poderia viver no meio da sociedade, porque era um dos piores transgressores da lei de Roma, e era sentenciado à morte de cruz. Isto os romanos fizeram para poder punir aqueles que se levantassem contra o sistema chamado Roma. Roma que matou muita gente, e principalmente cristãos, que não quiseram dobrar os joelhos, que não quiseram se rebaixar ao sistema e negar ao nome do Senhor Jesus Cristo, que morreram devorados em arenas do Coliseu de Roma, em atrocidade, o sangue esvaindo-se, mas eles gritavam que os céus estavam abertos, como Estevão, que sendo apedrejado por não baixar a cabeça para Nero, ele recebe o apedrejamento. Mas quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que o seu corpo adormeceu. E ele, fitando os olhos aos céus, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ali o seu corpo tombou, mas a sua alma subiu aos altos céus. Cristãos que eram amarrados em carruagens chamados de biga romanas, puxadas por 4 a 6 cavalos de sangue puro, trazidos do Egito, e correndo pela arena, cristãos amarrados pelas pernas e os braços, eram esfolados vivos, diz o escritor Flávio Joséfo, em um dos maiores livros que eu já pude ter o prazer de ler fora a Bíblia, porque como a Bíblia não é igual, mas o livro de Flávio Joséfo, o compêndio, o escritor aos Hebreus, que traz a história daqueles que não negaram o nome de Cristo, mas tombaram na arena, mas tiveram o nome escrito no livro da vida. Assim como o escritor aos Hebreus, que escreve o capítulo 11, dizendo que pela fé eles venceram, e nós venceremos também,
porque Jesus não falou que seria fácil, mas ele disse que valeria a pena. Fácil não é, mas vai valer a pena. Fácil não é, mas vai valer a pena. Pega na mão do seu irmão e diga isso para ele, profetize, diga: fácil não é, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então Roma usava a cruz para isto, para intimidar, para tentar destruir os sonhos e projetos dos cristãos. Mas os cristãos, posso dizer, daquela época, como omelete, que quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais perseguiram a igreja de Jesus, mais a igreja cresce, mais a igreja dá glória, porque esta igreja não está sozinha. Esse povo tem dono, e o dono dela se chama Jesus de Nazaré. Você não está sozinho nesta guerra. Jesus está lá. Esta é a cruz dos romanos. E esta cruz, para os judeus, ela tem um sentido de desesperança. A cruz dos romanos para os judeus, ela é o vitupério de Cristo, é a vergonha, porque eles estavam esperando neste Jesus a salvação não só da alma, mas da política. E eu não sou contra a política, irmão. Eu acho que política é necessária em todos os âmbitos. Porém, eu sou contra a politicagem de pessoas, às vezes, macumbeiros, espíritas, prostitutos, que passam quase 4 anos fazendo o que é mal. E aí, quando vai chegando perto de se reeleger, eles vêm às igrejas, querem tomar o altar de Cristo e querem dizer que eles são melhor do que Jesus. E não tem ninguém melhor do que Jesus. A igreja não precisa de homens da terra. Deus nos usa por misericórdia. Nós somos apenas um cano por onde a água passa. Se eu prego e o fogo cai, se você louva e Deus opera, não fique de cabeça erguida, de nariz empinado, pensando que você é a última latinha de Coca-Cola do deserto, porque eu não sou nada. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Quando os discípulos de João vieram ter com ele, João o Batista, e disseram para ele: olha, você está conosco e nós contigo já há alguns meses, e você não fez nenhum milagre no teu ministério, mas chegou aí um tal de Jesus, ele está aí fazendo milagre, prodígios e maravilhas. Cegos estão enxergando, surdos estão ouvindo, mudo está falando, demônios estão sendo expulsos e até mortos estão ressuscitando. Aí João pergunta à multidão: como é que é o nome dele? O nome dele é Jesus. Aí João abaixa a cabeça, olha para o chão e diz: é necessário que ele cresça, é necessário que ele cresça e eu diminua. Labaracéia, canto ré. Segure aí na mão do seu irmão e diga para ele: meu irmão, nós só estamos respirando porque Deus é bom e Jesus é maravilhoso. Ei, já pensou, irmão? Tem gente que pensa ser tanta coisa, né? Tem gente que, né, tem o rei na barriga, mas não tem na vida, né? Mas e se Jesus, olha ali, ó, aquela tomada, e se Jesus puxar a tomada? Acontece o quê, hein? E se Jesus puxar a tomada e cortar o fio? Aonde vai parar, irmão? Porque diz a Bíblia que o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Escute, Jesus não veio salvar o mundo. Mundo é mundo desde que eu nasci. Eu tenho 55 anos de idade, vou fazer 56.
E eu tenho, por misericórdia, 33 anos como pregador itinerante. E eu prego pela misericórdia em tudo quanto é denominação e igreja. E eu não vejo Jesus querendo dar jeito no mundo. E nem tirar ninguém do mundo também. Porque isso é força de expressão. Tem gente que fala, Jesus me tirou do mundo. É pecado dizer isso? Não. Mas, na verdade, Jesus tirou a gente do mundanismo. Porque no mundo a gente ainda está. Está ou não está? Ou você está usando roupa de anjo? Sandália de anjo? Estou usando gravata de anjo? Não, estou usando tudo coisa da terra. Eu estou igual José na terra do Egito. Usando roupa do Egito, comendo comida do Egito, estudando na escola do Egito, né? Morando no Egito, mas a alma não é do Egito. A alma não é do Egito. É como Daniel. Daniel está lá na Babilônia, comendo comida da Babilônia, vestindo roupa da Babilônia, mas ele está dizendo para Nabucodonosor, não adianta vir com o teu banquete, porque eu não sou Babilônia, eu sou Jerusalém. Levante a mão quem é Jerusalém, levante a mão e diga assim, Satanás, eu não sou Babilônia, eu sou Jerusalém, eu sou Jerusalém, eu sou Jerusalém. Só quem é de Jerusalém, quem tem mão, levanta a mão, quem tem braço, levanta o braço, feche os seus olhos, pegue na mão do teu irmão e diga para ele, adora, adora comigo, vem comigo adorando, adora, adora, hoje é noite de alegria, Jesus não está morto, Jesus está vivo. Oh, levando a calapante, ora minácia. Ele está vivo. Ele está vivo. Para os judeus, a cruz que foi criada pelos romanos é sinal de vergonha. Porém, Paulo diz que para quem é carnal é sinal de vergonha. Mas para quem é espiritual é poder de Deus. Porque a cruz, como os gentios, como os judeus, eles não queriam aceitar que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado, sepultado, e não acreditavam na ressurreição de Cristo. Eles estão esperando Jesus até hoje. A profecia se cumprir que ele vai descer no Monte das Oliveiras, para eles reinar com Cristo. Mas não, Cristo já vai vir, irmãos, e ele já está às portas. E ele vem para todo aquele que nele crê. Quem está esperando Jesus ainda? Quem está? Porque tem gente que não espera mais, mas nós estamos esperando. A sua esperança não morreu. Ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que a cruz, que Jesus vai virar as costas por um pouco de tempo para os seus, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aí ele vira as costas e vai para os gentios. Quem são os gentios? Eu e você. Uma nação que andava, como diz a Bíblia, como ovelha desgarrada sem pastor. Andávamos por aí, desculpa a expressão, igual piolho, pela cabeça dos outros. Perdidos, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim é morte. E a esperança de perdão, de ressurreição e reconciliação com Deus. Com Deus. Porque Deus ficou com raiva da humanidade. Deus ficou irado com o homem. Não é à toa que foi falado aqui que nos tempos de Noé, Deus decidiu destruir. Destruir, porque Deus ficou irado com o homem, com a maldade do ser humano. E a Bíblia vai dizer, e é Jesus dizendo, que menos rigor vai ter para Sodoma e Gomorra naquele dia do juízo do que para esta geração. Eu nunca vi uma geração que não tem temor de Deus, que não respeita pai e mãe. Se não respeita pai e mãe que pôs na terra, vai respeitar o Deus criador do céu e da terra. Uma geração que tem nos lábios, eu vejo lá no bairro onde eu moro, no sítio dos Vianas, os menininhos, rapaz, pequenininho, a boca deles é mais suja que a privada do banheiro da minha casa. E os palavrão que eles falam, as palavras de baixo calão que eles dizem,
Eu, quando não era crente, eu não tinha coragem de dizer. Porque existia na minha época, eu sou das antigas, que você falava uma palavra, se a sua mãe, seu pai, sua avó, meu Deus, eu apanhava, não era com a cinta, eu apanhava com a fivela do cinto. Alguém já apanhou aqui com vara de pé de chorão? Hã? E ainda a mamãe dizia, se correr é pior. Era pressão psicológica. Agora estamos vivendo em uma geração Nutella, estragada. Que tem até lei que se você pôr a mão num filho, você vai presa. Você vai preso. Querem ditar até o jeito da gente educar os nossos filhos. Eu apanhei dos meus pais, dos meus avós. Quem apanhou? Levanta a mão. Diga para o seu irmão, não morreu. E também não virou coisa ruim. Teve momentos ruins, mas não virou coisa ruim. Você está entendendo? Mas hoje estamos vivendo esta época em que os filhos acham que os pais são obrigados a dar tudo o que eles querem. Não é que eles precisam, que eles querem. Quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu vou dizer. A gente, como é pai, como é mãe, a gente quer dar o melhor para os filhos. Não quer que eles sofram o que a gente já sofreu. Mas se a gente der tudo o que eles querem e não aquilo que eles precisam, nós não estamos criando filhos, nós estamos criando delinquentes. Que amanhã vão querer bater na sua cara e vão dizer, como eu já ouvi, obrigado irmã, jovens dizendo assim para os pais na rua, eu não pedi para nascer, você é obrigado a me criar. Você está entendendo? Eu tenho uma filha de 25 anos. E quando ela era mais jovem, ela não trabalhava ainda, um dia ela chegou para mim e falou assim, pai, me dá um iPhone. Eu falei, filha, nem se eu tivesse dinheiro para comprar. Porque na minha época já era muito caro. Agora a tecnologia já avançou mais, né? O iPhone já tem até iPhone 13, iPhone 15, 14. Só falta turbina para voar e asa, né? Para chamar de avião, porque o resto... Mas pai, todo mundo tem. Todo mundo tem, um dia você vai ter. Quando Deus abrir uma porta para você, você for trabalhar, você junta o dinheirinho, compra a prestação, e a bênção é grande. Ah, eu não gosto mais de você. Eu não gosto. Ah, por que você não gosta do seu pai, filha? Ah, porque ele não quer me dar um iPhone. Aí emburrou, foi lá para o quarto, ficou lá. O tempo não cura, mas cicatriza. E o tempo passou, irmãos. E o tempo passou. E o tempo passou. Minha filha cresceu, arrumou um emprego, arrumou o primeiro emprego dela, foi trabalhar. Aí, primeiro mês dela, recebeu o salarinho. Chamei ela na sala e disse assim, filha, vamos passear no shopping? Ela falou, vamos, pai. Eu falei, então, e lá no shopping, a gente procura uma loja de celular, vamos comprar o seu iPhone? Ela disse, o senhor está doido? Eu falei, por quê? Você não quer o iPhone? Ela disse, eu não. Vou passar minha vida inteira pagando uma prestação de celular? Que se eu comprar um Xing Ling Android vai fazer a mesma coisa? Porque celular, diga para o seu irmão, celular é tudo igual. Se não tiver internet e não tiver crédito, irmão, não presta para nada. Fica igual o pai de santo, só recebe. Não faz nada. Não é verdade? Então você não tem. Você tem que tirar essa consciência de que você tem certas obrigações. Que nem Deus faz isso com a gente, irmão, para não nos perder. São todas as orações que Deus ouve? Sim, mas não são todas que Ele responde. Porque Ele trabalha na prioridade. Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que é bom para você. Um dia Jesus falou assim aos discípulos, vocês sendo pais maus, se o filho pedir pão, dá uma pedra, e se pedir ovo, dá serpente? Vocês são pai terreno, só dá coisa boa para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, irmão. Se Deus nos prova, é porque Ele não dá porcaria para ninguém. E também não é um Deus irresponsável. Não. Quem dirige carro aqui? Quem dirige carro? Você tem coragem de pegar a chave do seu carro, amigo,
e dá para um menino de 10 anos dirigir, pega meu carro e dá uns rolê. Se ele atropelar alguém, se ele matar alguém, a responsabilidade é de quem? É de você. Deus não é menino. Deus não é moleque que vai pegando aleatoriamente. Vem cá, vou te colocar no altar. Vem cá, você vai ser pastor. Não, irmão. Tem todo um processo. Diga para o seu irmão que está do seu lado, aguenta o processo. Porque a consequência dele vai ser de glória. Deus tem uma cadeira de honra para você e o inimigo sabe disso. Então não deixa o diabo te enganar. Não deixa, irmão. Porque Jesus morreu para nos perdoar, para nos reconciliar. E se alguém disser que você não pode, talvez não pode agora, mas no amanhã de Deus você vai poder. Porque vontade é uma coisa que dá, e passa. Quem já teve vontade de comer alguma coisa aqui e não tinha dinheiro para comprar? Ixi. Uma vez estou andando no centro da cidade, com a vontade de chupar uma casquinha do McDonald's. E não tinha dinheiro. Mas os dias passaram-se, os meses passaram, Deus me abençoou. Voltei lá em Santo André e não chupei uma casquinha, eu chupei 5. Pronto. É assim que Deus faz. As promessas de Deus, elas são fiéis, imutáveis, e não são como as coisas aqui da terra, não. As coisas aqui da terra têm data de validade. Se você pegar esse copo com água aqui, e você ler as especificações das letras minúsculas, você vai entender que ela tem data de validade. Tem ou não tem? Tudo tem uma data de validade. Agora, a única coisa que está na terra, e não é da terra, e não tem data de validade, é as promessas. Se coloque de pé. Se coloque de pé os que podem. Se coloque de pé os que podem. Os que não podem eu vou entender. Irmão, quando Deus faz promessa para alguém, Ele toma o céu e a terra por testemunha, e Ele diz na sua palavra, operando eu, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno. Se Deus decidir fazer, Ele faz. Eu costumo dizer que quando Deus quer agir, baleia vira táxi para levar profeta para pregar, e jumento profetiza para profeta. Porque Deus é poderoso. O diabo é mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então fique em paz, porque o relógio de Deus não é igual ao nosso. Pega na mão do seu irmão, eu quero profetizar. Diga assim para ele, meu querido, sabe aquelas promessas que Deus te fez há muitos anos atrás, e que você talvez não se lembre delas? Deus está dizendo esta noite, as promessas ainda estão de pé. As promessas ainda estão de pé. As promessas ainda estão de pé. As promessas lemanchou, rebacalabanchorimina, ergue a sombra de calabanchoria. Aleluia, abraça a pessoa do teu lado, diga para ele, as promessas estão de pé. 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 Glória a Deus. Abraço nele, bem gostoso, e diga para ele, Jesus está vivo. Não, diga para ele, Jesus, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, pode se assentar, irmão. Se assente dando glória.